Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Acompanhe a leitura, por favor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, e pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, o que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Só até aqui. Vamos fazer mais uma oração? Obrigado pela tua palavra, Senhor, viva e eficaz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre o será. Não há impossíveis para o Senhor, não há restrições ao teu poder, não há inconvenientes para a ação do Senhor. O Senhor está aqui neste lugar, então, ministra sobre nossas vidas e corações a tua palavra e o poder da tua palavra. O poder que transforma, o poder que age, liberta, que cura, que salva. Em nome de Jesus, ó Pai, que hoje, no momento da exposição bíblica, os nossos corações sejam tomados da consciência da tua presença neste lugar, do poder do Senhor operando em nossas vidas, da tua palavra viva e eficaz. E, sobretudo, ó Pai Celestial, que sejamos tomados pela uma ação e manifestação da tua glória, da tua Shekinah, do Senhor se manifestando entre nós por meio da exposição bíblica. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Imagine você, meu querido irmão, minha querida irmã, um médico renomado e muito requisitado, e com uma agenda cheia e com muitas responsabilidades. De repente, ele é chamado para atender 2 casos urgentíssimos. Uma pessoa com uma doença grave e uma criança à beira da morte. É isso aqui que nós temos visto no contexto que está aqui. Como ele escolheria qual atender primeiro? Em Marcos, ele disse que atendeu primeiro a mulher, porque ela avançou no meio da multidão e tocou na orla de suas vestes, ou na beirada de suas roupas. Vemos Jesus enfrentando essa situação aparentemente conflitantes, mas a sua sabedoria, poder e compaixão são revelados de maneira extraordinária neste momento aqui. E nós vamos explorar isso hoje para percebermos como o poder de Jesus Cristo nos transforma e gera fé em nossos corações. E para isso eu quero abordar o que aconteceu a respeito do ponto de vista de Jesus, a ação de Jesus. Primeiro, ele nos mostra uma disposição em abençoar independentemente de quem seja. Veja você, Jesus Cristo era extremamente perseguido pelos líderes da sinagoga, extremamente perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, não somente por aqueles do Império Romano que precisavam manter a ordem e a paz em seu domínio. Então, quando Jesus chegava com aquela muvuca, com aquela multidão, com aquela coisa movimentando as pessoas, os guardas,
os soldados romanos tentavam conter aquilo, e obviamente isso trazia uma certa resistência e perseguição a Jesus Cristo. Mas não somente o Império Romano, era principalmente os judeus. E nós sabemos que isso vem em uma escala agressiva. Eles intentavam matar Jesus. De repente chega um homem, um dos principais da sinagoga. Algumas versões traz um dos principais, outras versões traz um dos chefes da sinagoga. Ou seja, Jairo era alguém importante. Certamente estava entre aqueles que conspiravam contra Jesus Cristo. E o nosso coração, queridos, muitas vezes é inclinado a não atender esse tipo de gente. Nós não aceitamos rejeição, nós não aceitamos contrariedade, nós não aceitamos oposição. Então, quando a pessoa chega, ou nós queremos ficar por cima, ou então nós queremos dar uma lição nessa pessoa, recusando o seu pedido, colocando-a no lugar dela. Agora você vem me procurar, agora que você está precisando. Não. Jesus mostra que ele tem disposição a abençoar a todos, independentemente de quem seja. Isso me mostra o que Paulo trouxe como consciência do ensinamento de Jesus Cristo, escrevendo isso em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Pois Deus não trata as pessoas com parcialidade. Sim, ele repreende quem está errado, independentemente se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, uma pessoa má, mas se está fazendo algo que é pecado, ele vai repreender, ele vai disciplinar. Obviamente que quem está na aliança, a disciplina do Senhor é diferenciada, sim. Diferenciada por quê? Porque é para a restauração, é para a santificação, é para a correção, é para o amor. Por isso que ele disciplina todos a quem ele ama. Agora, quem não está na aliança é para a destruição. É para juízo. Então, mas a disposição de Jesus em abençoar, ela é imparcial. Ele não nega imediatamente. Ou então ele dá a oportunidade da pessoa expressar os seus pensamentos, como foi o caso daquela mulher Ciro-Fenícia. Jesus Cristo imediatamente disse: eu não vim para vocês primeiro, eu vim para os judeus, eu vim para o meu povo. Portanto, não é bom lançar comida do povo aos cachorrinhos. Ou seja, parece que ele estava humilhando aquela mulher. Mas ele estava dando a oportunidade de expressar a fé dela, porque ela procurou Jesus Cristo sendo uma mulher da religião pagã, de um povo pagão, Ciro-Fenícia. E ela chega e fala assim: eu sei, Senhor, mas até das migalhas os cachorrinhos conseguem se alimentar. Eu não estou aqui pedindo muita coisa, porque o Senhor tem um poder extraordinário. Basta olhar favoravelmente para mim. E Jesus Cristo faz uma coisa extraordinária. Aliás, duas coisas extraordinárias que Jesus fez, que colocou o povo da aliança abaixo do povo gentílico. Ele abençoou um homem como um centurião, que foi pedir ajuda para o seu filho ou para o seu servo, depende da tradução. Nós sabemos que era um filho da casa dele. E ele disse: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, eu sou homem de autoridade, eu digo aos meus subalternos, vá, e eles vão, eu digo, vem, e eles chegam a mim. Então, eu não sou digno do Senhor ir lá em casa, basta uma palavra sua, e eu sei que com a sua autoridade a coisa vai acontecer. O meu servo será salvo, o meu filho será salvo, ele será liberto do mal que está afligindo a sua vida. E Jesus falou assim: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Olha, nem no povo da aliança, nem entre os crentes, nem entre o povo gospel, ele viu uma fé como essa. A mesma coisa ele disse da mulher Ciro-Fenícia: nem em Israel eu vi uma fé como essa, que se humilha e que requer o coração quebrantado diante do soberano. E isso mostra a disposição de Jesus Cristo em abençoar quem quer que seja. Segunda atitude de Jesus que me chama a atenção neste texto é o domínio sobre o tempo e ocasiões que ele tem. Apesar da urgência da situação de Jairo, Jesus parou para atender a mulher com hemorragia. O seu domínio sobre o tempo mostra que ele está no controle de todas as situações, independentemente da nossa pressa. Ele age no tempo certo. Porque há um tempo e um modo para todas as coisas, já diz Eclesiastes. Tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 8, nós sabemos disso. Nós somos imediatistas. Nós não gostamos de enviar uma mensagem do WhatsApp e o ticketzinho lá ficar verde por muito tempo. Ele tem que ficar azul. E se ficar azul, a pessoa tem que responder logo. Aí alguns que são tão imediatistas e não gostam de ser pressionados, eles tiram essa checagem, deixa só verde. Eu conheço você, sabia? Acha que assim, eu não posso ser cobrado por ter visualizado a mensagem e não responder no tempo da pessoa. Mas eu estou tranquilo, por mim você vai responder no seu tempo. Não tem problema nenhum. O fato é que nós somos online. Se a gente for fazer um Pix e o Pix demorar a cair na nossa conta, começa a dar uma dor de barriga. Se a gente for pagar uma conta que, de repente, houve a suspensão de algum serviço,
a gente paga a conta, liga para a operadora daquele serviço e já fala, olha, eu quero o restabelecimento do serviço. Quando? De preferência ontem. Nós somos imediatistas. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos em uma sociedade imediatista mais do que nunca. A internet nos proporciona isso. A correria do dia a dia nos proporciona isso. Nós não esperamos a pessoa nem sequer respirar, pensar, para poder responder uma pergunta nossa. A gente quer logo, imediatamente, a sua resposta e a sua prontidão. Eu fico imaginando o desespero de Jairo. Jairo, ele chegou e pediu para Jesus Cristo, venha à minha casa, minha filha está morrendo. Venha à minha casa, a minha filha está morrendo. Imagine você com uma pessoa no hospital. Aí você chega, os médicos não estão ainda bem preparados para atender. Alguns deles estão até na sala de descanso. Você começa a agitar de um lado, do outro, a alcançar um médico ou uma enfermeira e começa a providenciar o atendimento para aquela pessoa que você ama, que está internada, sob o risco de morte. Imagine. E aí, de repente, a pessoa fala assim, tá bom, eu vou lá, espera só um pouquinho. E aí você chega, fica do lado da pessoa que você ama, que está com risco de morte. E esse só um pouquinho passa de 5 minutos, passa de 10 minutos, passa de 15 minutos. E você começa a ficar nervoso. Todo mundo é assim. Começa a ficar nervoso. Jairo falou, minha filhinha está morrendo, Senhor. E ele para no meio da multidão perguntando quem foi que tocou nele. Está ficando maluco, Jesus? Vamos embora. A minha filha está morrendo, o senhor quer saber quem foi que tocou no senhor? Nem é uma pessoa que caiu morta aqui, porque se fosse, tudo bem, a gente parava para socorrer. Mas tocou, vamos embora. Segue o fluxo. Não. Jesus tem um domínio de todas as coisas. Ele tem domínio do tempo. Sabe quando os discípulos estavam no barco, a tempestade assolando e o barco quase afundando, Jesus Cristo dormindo. E ele é interpelado pelos discípulos, mestre, não te importas que pereçamos? E ele se levanta, dá ordem às ondas e aí elas se acalmam. Dá ordem ao vento e ele cessa. E eles perguntam, quem é esse? Quem é esse que dá ordem aos ventos e às ondas e eles param e eles cessam? Quem é esse? Esse é Jesus Cristo que tem domínio do tempo e de toda ocasião em nossas vidas. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele não deixa de fazer, ele faz aquilo que lhe aprove para nos abençoar. Ele é o dono de todas as coisas. Esse é Jesus. Ele vai fazer algo em nossas vidas, no tempo dele. Acalme o seu coração. Ele vai abrir uma porta, acalme o seu coração, porque ele tem as chaves de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Portanto, o que ele faz está feito. E ele tem o tempo dele. Lembra de Lázaro? Vem, aquele a quem tu amas, está morrendo. E ele demora mais 4 dias para ir. Chegou lá, o homem estava morto. Marta desesperada com o pensamento que nós temos. Quem é que não teria um pensamento de Marta? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse agido. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse impedido de eu tomar aquela decisão. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse impedido de eu brigar, de eu discutir. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse impedido de eu ter pedido demissão. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse impedido de fazer alguma coisa. Sabe de uma coisa, queridos? Deus tem o domínio do tempo e das ocasiões na nossa existência. E ele vai convergindo cenários, circunstâncias, operando em nossas vidas para cumprir o propósito dele. Descansa o seu coração, porque ele cuida de cada um de nós. Terceiro lugar que eu vejo é o poder que ele tem para resolver e abençoar o necessitado. Jesus demonstrou, melhor dizendo, que tem poder tanto sobre a doença quanto sobre a morte. Ele curou a mulher e ressuscitou a filha de Jairo. Isso mostra que ele é soberano e poderoso para atender todas as nossas necessidades. Em Mateus 28, 18, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E isso é muito emblemático, queridos, porque ele está no contexto de Império Romano. E no contexto de Império Romano, quem é que tinha toda a autoridade? César. E ele fazia e desfazia, ele mandava e desmandava. O que César ordenava, a coisa acontecia. Lembra dos filmes? Gladiador, outros tantos aí. César está lá, vendo aquela luta. De repente ele faz assim. E ali está o domínio, o poder, a autoridade do imperador. Naquele momento ali, naquele que estava ali lutando contra feras, contra gladiadores, contra bárbaros, ele podia morrer ou ele podia ser livre. Então, quando ele faz assim, todo mundo para. É o cara que tem autoridade. É o cara que pode falar e determinar o seu futuro.
Jesus Cristo se levanta no meio desse cenário e fala assim: toda a autoridade foi dada a mim, no céu e na terra. Aqui não é César que manda, quem manda sou eu. Não é o homem, mas é Jesus. Por isso que, quando ele chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando, aquele alvoroço todo, aquele burburinho, aquela murmuração, lamentação. Ele chega e fala: não é isso que está acontecendo, que vocês estão pensando. Por quê? Porque ele tem a autoridade de transformar a morte em vida. Porque ele é poderoso para resolver todas as nossas demandas e necessidades. Portanto, eu vejo na atitude de Jesus a disposição em abençoar, independentemente de quem seja. Eu vejo na atitude de Jesus o domínio sobre o tempo e ocasiões, o poder para resolver e abençoar o necessitado. Mas e a atitude dos personagens aqui envolvidos? Eu começo a olhar, não se trata somente de Jesus aqui. Se trata também da mulher com hemorragia, de Jairo, dos discípulos, dos judeus, daqueles que choravam, da própria menina, da família, da mãe, que é citada aqui, não o nome, mas é citada aqui no versículo 40. Eu vejo a atitude desses personagens para também cooperar com o entendimento e as lições que nós extraímos deste texto. Primeiro, nós precisamos buscar o Jesus com o coração quebrantado. Quem é chefe sabe disso. Muitas vezes está muito acostumado a mandar, dar ordem. Então Jairo, que era um dos principais da sinagoga, ele estava acostumado a dar ordem aos levitas, dar ordem aos porteiros, dar ordem àqueles que serviam na sinagoga, a organizar quem entrava, a organizar quem sentava, a organizar quem ficava em pé, quem podia fazer a leitura. Ele estava acostumado a pegar e trazer uma direção ativa, de maneira a sempre demonstrar ordem, sempre estar mandando as pessoas. Mas quando ele chega com o sofrimento diante de Jesus, ele se prostra e pede a Deus com humildade. Diz o texto no versículo 22, vendo, prostrou-se aos seus pés. E esse prostrou-se aqui, no grego, é proscanel, a mesma palavra para adoração. Ele adorou Jesus. Ele chegou diante de Jesus e adorou. Lembra de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, onde Pedro tem uma visão das carnes tidas como imundas para o consumo do judeu? Elas descem num lençol, Deus dá uma ordem, mata e come, e ele fala: de jeito nenhum, jamais coloquei coisa impura nos meus lábios. Não chame de impuro aquilo que Deus abençoa. Então, ali naquele momento, Deus começa a ministrar sobre a vida de Pedro e diz: olha, vai chegar uma pessoa aí que vai te convidar, você segue. Era Cornélio, que ao mesmo tempo, do outro lado, estava tendo uma visão que ele deveria enviar alguém para chamar o apóstolo Pedro. Muito bem, eles se encontram. Então, quando vem o encontro de Pedro e Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro pega e fala assim: levante-se, porque eu sou homem, e você só pode adorar a Deus. Então, esse proscanel que é uma prostração de adoração, só era permitido naquele contexto ali para quem estava adorando a Deus. E aquele homem se prostrou diante de Jesus. Um judeu, chefe da sinagoga, conhecedor deste mandamento, ele se prostrou. O que isso significa? Um reconhecimento de que Jesus era Deus. E Jesus, se não fosse Deus, dizendo que nenhum tio da lei passaria, mas que ele ia cumprir, ele ia permitir isso se ele não fosse Deus? Jamais. Então ele permite o homem se prostrar, o homem adorar e apresentar a sua causa, porque ele está com o coração quebrantado. Senhor, a minha filhinha, eu aprendo com o Jairo que eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Porque o Jesus histórico, irmãos, não tem mais dúvida sobre ele. Um judeu palestino que pisou nessa terra, que viveu entre os homens, que a sua existência é atestada não só pelos escritos bíblicos, mas também por escritos seculares. Flávio José, Tácito, todos eles escreveram livros atestando a historicidade de Jesus Cristo. Homem, feito em carne, habitou entre nós. Os filósofos já aceitam isso. Houve um tempo que se questionava, achava que Jesus era uma ilusão, era um delírio coletivo no povo que tinha tomado um chá, daquele chá lá que traz delírio. Não. Houve uma época que eles questionavam a historicidade de Jesus, mas com as descobertas arqueológicas, históricas, livros, dando testemunho, a realidade e a existência histórica de Jesus Cristo é inquestionável. É inquestionável. Agora, aceitar Jesus como Senhor e Deus é para aquele que tem o coração quebrantado pelo Espírito Santo. É para aquele que se prostra. Eu aprendo com Jairo
que eu possa até ter sido um perseguidor de Jesus Cristo. Mas uma vez que eu quebranto meu coração e adoro e o reconheço como Deus, ele aceita a minha adoração. Em segundo lugar, Jairo não só buscou com o coração quebrantado, mas ele buscou insistentemente. Tanto ele quanto a mulher que sofria de hemorragia buscou a Jesus apesar da multidão, apesar de todas as dificuldades. Jairo, portanto, foi também persistente, mesmo quando parecia tarde demais para sua filha, ele ouviu a voz de Jesus Cristo: não tenha medo, creia somente, apenas creia. No versículo 36 nós vemos isso. Portanto, aquele que busca incessantemente, cumpre nele a palavra de Mateus 7,7. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. A perseverança, a insistência em buscar o Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que muitas coisas que alguns de vocês colocam em oração a Deus, que pedem a Deus, muitas delas já tem algum tempo que vocês estão insistindo. Não desista. Não desista. Abraão demorou 25 anos para ser pai de Isaac. Ana, no mínimo, vamos colocar por baixo, bem por baixo, 10 anos para ser mãe de Samuel. Por quê? Porque Penina tinha 10 filhos. Então vamos botar na conta aí um filho por ano, pelo menos 10 anos. Penina, sua rival, tinha 10 filhos. Ela demorou 10 anos. Lá em casa, eu e Sheila demoramos 7 anos para o Pedro Felipe nascer. Muitas coisas aconteceram por meio da insistência e perseverança na oração. Os meus pais, assim que eu fui convertido ao Senhor, já casado com Sheila, nós nos casamos e depois nós fomos convertidos pelo Senhor. Meus pais se separaram. E passaram muito tempo separados. E eu falei assim: mas Senhor, agora que eu achei a verdade, o caminho, a vida em Cristo Jesus, que eu queria ver a minha família abençoada na presença do Senhor, porque quando eu fui à igreja, eu tive uma visão espiritual de ver a minha família todinha sentada no banco, louvando e adorando a Deus. Meus pais separaram. Mas eu fiz ali naquele momento ali um propósito com Deus. Falei: se isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou orar por isso. E eu orei. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, de repente a minha mãe começou a cair na depressão por causa da separação. O meu pai também em depressão por causa da separação. Continuei orando. 1 ano, 2 anos. De repente o meu pai saiu da depressão e começou a ter um relacionamento com uma outra mulher, união estável. A minha mãe saiu da depressão, graças a Deus, mas não estabeleceu nenhum outro relacionamento. E eu continuei orando. E quando eu falava para minha mãe: mãe, meu pai está com outra mulher, mas você sabe que ele te ama. Seu pai pisou na bola, Marcelo. Seu pai não tem jeito para ele. Irredutível. E eu orando, e orando, e orando, e orando. E um dia eu estava pregando em um feriado da Páscoa, em uma igreja próxima lá de Brasília. E eu estava falando sobre perseverança da oração. Porque tem gente, quando a gente fala de perseverança da oração, Fernando, eles acham que é orar 1 semana. É fazer uma campanha de 7 semanas. É fazer uma campanha de uma noite, uma vigília. E eu disse para eles, naquele dia, abril de 2005, eu falei para eles: ó, tem 10 anos que eu oro pela restauração dos meus pais. 10 anos que eu oro pela restauração dos meus pais. E eu creio que o que Deus colocou no meu coração, porque ele testificou isso com um versículo bíblico: se crer, será salvo tu e tua casa. Um dia eu vou testemunhar, verei a minha família toda assentada, louvando e adorando a Deus. 10 anos, em abril de 2005, estava completando 10 anos que isso estava acontecendo. Quando foi em julho, começou um movimento diferente lá em casa. Em 2004, eu terminei o meu seminário. Eu coloquei a minha monografia na mão da minha mãe, para ela ler, a monografia do seminário. Eu falava sobre a graça de Deus, a graça que restaura. E minha mãe ainda não era crente. Minha mãe começou a ler aquela monografia e ela começou a ser impactada pelo Espírito Santo usando aquela monografia e a palavra de Deus contida nela. E ela começou a se quebrantar. Em julho, a gente estava no almoço conversando, de repente a minha mãe falou algo que nunca tinha dito nesses 10 anos. Ela disse assim: sabe, Marcelo, eu tenho percebido que na vida de um casal, um sozinho não erra, não. Minha mãe nunca tinha reconhecido que tinha errado. Eu percebo que seu pai sozinho não errou, eu também errei. Eu falei: olha, o negócio está mudando aqui. Em dezembro de 2005, eu estava fazendo a renovação de aliança, meus pais estavam restaurando o casamento deles, depois de 10 anos de oração. Não desista, não pare, insista, persevere, ore,
porque Deus pode realizar coisas extraordinárias. Eu não estou falando do mesmo exemplo que eu experimentei, porque quando a gente dá exemplo assim, a gente não está normatizando que a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu estou falando para você que eu fui estimulado por uma palavra de fé da Bíblia, fui estimulado por algo que Deus colocou no meu coração, e a perseverança e a insistência em bater. Um dia Deus abençoou e fez um milagre em nossas vidas. Meu pai viveu entre nós 5 anos com a família restaurada. Eu tive a oportunidade de batizar a minha mãe, batizar o meu irmão, batizar a minha cunhada e o meu sobrinho. Eu vi toda a minha família. A minha sogra, não fui eu que batizei, mas também se converteu no meio desse caminho. E eu vi toda a minha família assentada. Um dia eu estava pregando na igreja e eu tive aquela visão. A minha família sentada assim na frente assim da igreja assim, todas alinhadas no mesmo banco, e eu disse assim: Deus, obrigado, porque aquilo que um dia o Senhor me mostrou em visão, eu estou testemunhando aqui agora. Insista, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias. Jesus Cristo pode atender. Já pensou? Ele disse: eu vou. Ele disse para Jairo: vamos lá, Jairo. Aqui na narrativa a gente não percebe isso. Jesus foi com ele. Como que foi? O cara se prostra. Insistentemente, ele insiste com Jesus, percebe? A palavra? Insistentemente. Então ele está insistindo com Jesus. Então Jesus fala assim: tá bom, Jairo, vamos lá então. Não é Jesus foi com ele. A gente precisa de mais criatividade para expandir esse texto aqui. Não é pecado, não. Então Jesus pegou e falou assim: vamos lá. Porque quando a gente insiste com Jesus, ele pode atender os nossos pedidos em nome de Jesus. Depois, terceiro e último lugar, das atitudes das pessoas envolvidas nesse episódio. Já estou terminando já. Disponha-se a obedecer a Jesus. Eu aprendo com Jairo, eu aprendo com essa mulher a disposição para obedecer a Jesus. Quando Jesus pediu que Jairo tivesse fé e a mulher se manifestasse publicamente, ambos obedeceram a Jesus. A obediência e a fé andam juntas e são fundamentais para experimentar o poder de Deus e a fé que transforma as nossas vidas. Em João capítulo 14, versículo 15, fala que se nós amamos a Deus, nós obedeceremos aos mandamentos de Deus. Jesus Cristo, certa ocasião, estava pregando e muitos judeus se converteram, muitos judeus se alinharam à mensagem de Jesus Cristo. E ele disse assim: vocês de fato serão meus discípulos se vocês não somente ouvirem a minha palavra, mas obedecerem a minha palavra, viverem a minha palavra. É na disposição de obediência que nós caminhamos para a fé que transforma nossas vidas. É quando nós colocamos o pé, que o mar abre. É quando nós lançamos uma palavra, vale de ossos secos, e os ossos começam a bater um no outro. É quando nós tomamos a palavra de Deus com autoridade em nossas vidas e nós não abrimos mão do cumprimento dela no nosso ser, na nossa experiência diária, naquilo que nós estamos enfrentando. Eu lembro muitas vezes ter atendido pessoas que estavam sendo oprimidas pelo maligno. Certa vez era um garoto de 10 anos. E ele estava sendo oprimido pelo terror noturno. Não conseguia dormir. E a mãe dele, mas o pai, desesperados, levaram para mim no gabinete. Falou: pastor, não aguento mais. Esse menino não dorme, fica aterrorizado, fica lá. Parece que está vendo um fantasma, parece que está vendo um bicho. E ele chora, e ele palpita, começa a dar taquicardia. Às vezes eu já tive que levar ele no pronto-socorro. Eu não sei mais o que fazer com esse rapaz, com esse menino. O filho deles. E eu comecei a orar com eles e pedir para os pais saírem do gabinete. Falei: deixa eu conversar com ele sozinho. E eu coloquei esse menino na minha frente, fui acalmando o coração dele. E eu fui ministrando a palavra do Senhor, abri a Bíblia, eu li a Bíblia, falei assim, que Jesus Cristo disse para nós resistirmos o mal, nos submetermos a Deus e resistirmos o mal, e ele fugirá de nós. Falei para ele que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E que o diabo ruge como leão. Mas não é o leão. Quem é o leão é Jesus Cristo. E ele começou a entender, e ele começou a acalmar, e eu pedi para ele fazer o desenho. Eu falei: desenha o que você vê lá no seu quarto. E ele desenhou um bicho lá. Lembra daquele Monstros e Companhia? Monstros S.A., sei lá, aquele desenho lá? Aqueles bichos lá que apareciam para as crianças. Ele desenhou lá um bicho lá. E não era nem da época daquele desenho. E eu falei assim: agora, vem cá. Porque a palavra de Deus nos ensina que em Cristo Jesus nós temos autoridade para colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. E você vai fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo. E isso que te atormenta nunca mais vai aparecer na sua vida. E eu coloquei aquele desenho no chão. E ministrei sobre aquele menino para ele vir e pisar em cima daquele desenho. E ele veio e pisou em cima daquele desenho. E eu comecei a orar com ele
Comecei a louvar a Deus. E ele foi erguendo a sua voz. Ele começou: Jesus, você é o leão da tribo de Judá. Você é o meu Senhor. Jesus, você é o meu rei. Jesus, o Senhor com Davi derrubou o gigante Golias. Jesus, o Senhor fez o seu povo atravessar o Mar Vermelho. Jesus, o Senhor deu grande vitória sobre os inimigos, os filisteus. Tudo isso eu tinha ensinado para ele. E ele começou a orar, e a pisar naquele desenho que estava representando o mal que estava assolando a vida dele. Nunca mais esse menino passou uma noite insônia. Nunca mais ele perdeu o sono. Nunca mais ele foi aterrorizado. Nunca mais. Porque além dele ter conhecimento da palavra, ele internalizou aquela palavra e ele obedeceu, dando uma ordem de autoridade sobre aquela realidade espiritual. Agora tem gente que não acredita nisso. Não acredite, meu irmão. Vai ficar então oprimido pelo resto da vida. Porque o dia que você se posicionar, eu quero ver Golias se manter em pé. Eu quero ver Mar manter as suas águas unidas. Eu quero ver ossos ficarem ressequidos para o resto da vida. Eu quero ver se Deus não derruba muralhas, como derrubou em Jericó. Porque se posiciona, tem disposição em obedecer. Dispõe-te. Obedeça e você verá o milagre acontecer. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus Cristo tem poder para ministrar em nossas vidas uma fé que transforma a nossa existência. Jesus não precisou escolher entre Jairo e a mulher com hemorragia, não, porque ele tem poder e tempo para cuidar de todos, porque ele tem um domínio do tempo, ele não faz acepção de pessoas e ele tem poder para abençoar todos. Jesus, com a sua intervenção, também mostra que nós podemos ter uma fé nele, prostrando, adorando, servindo, amando, fazendo com que a palavra dele seja uma verdade internalizada, praticada, vivida em nós. Devemos buscá-lo de coração quebrantado, com insistência, dispostos a obedecer a sua voz. E Jesus está aqui neste lugar. E ele está aqui. E não somente está aqui para nós nos aproximarmos dele pela nossa iniciativa, não. Ele está aqui porque ele colocou em nós o querer e o realizar, conforme nos ensina Filipenses. Ele está aqui nos convidando a apresentarmos nossas vidas diante dele. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. E em nome de Jesus, que você colocasse o seu coração diante de Deus, baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e colocasse o seu coração diante do Senhor. A sua vida, nem tudo parece ser palatável para você, porque o Senhor me mostra. Quando a gente vai ministrar, o Senhor vai tocando nossas vidas e vai mostrando que Ele tem propósitos, que Ele tem o tempo dEle, que Ele tem o domínio de todas as coisas. Talvez você seja a mulher no meio da multidão que tocou na orla de suas vestes. É o aqui e agora. Talvez você seja Jairo no meio do caminho, recebendo a má notícia e o seu coração ainda abalado na sua fé. Não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. E Jesus está dizendo, tenha fé, não duvide. Então, mesmo que não esteja compreendendo completamente os desígnios do Senhor, uma coisa é certa, Ele está aqui. E Ele nos convida a nos prostrarmos diante dEle, a nos quebrantarmos diante dEle, a nós colocarmos as nossas causas diante do Eterno, porque Ele tem poder, como aquela mulher, Ciro Fenícia falou, eu sei que o alimento principal é para aqueles da casa, mas ainda que eu seja uma cachorrinha das migalhas, eu serei abençoada. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem o universo inteiro para administrar. O Senhor tem coisas, ó Pai Celestial, no Oriente Médio para resolver. O Senhor tem coisas nas favelas do Rio de Janeiro para resolver. O Senhor tem coisas nas periferias para resolver. Eu sei, ó Deus, mas o Senhor está aqui neste lugar também. E o Senhor, Deus, se atenta para um coração quebrantado. O Senhor sabe, ó Pai Celestial, das palavras quando elas nem mesmo chegam aos nossos lábios. Portanto, ó Deus, olhe para nós. Olhe para a minha vida, olhe para a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser perseverantes, insistentes na oração, porque o Senhor é aquele que nos ensina a bater, até que a porta se abra, a pedir, até que sejamos atendidos, a buscar, até que achamos algo. Não foi o homem que ensinou isso, foi o Senhor. Foi o Senhor que nos estimulou a buscar com fé, a confiar, a ter esperança. Foi o Senhor, Pai. E às vezes nós nos sentimos na multidão, apertados de um lado e do outro,
tendo que vencer tantas barreiras e dificuldades para nos aproximarmos do Senhor. Mas hoje o Senhor está aqui nos convidando a nos colocarmos diante do Senhor com o coração quebrantado. Então ministra na vida de todos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa operar grande e fortemente em nossas vidas. Para algumas pessoas a resposta virá. Ainda hoje, ainda essa semana, virá. Para outras pessoas, elas precisarão ainda ouvir a mulher dando o seu testemunho de cura da hemorragia. Ouvir outros testemunhando suas bênçãos. Mas a sua vez chegará. A sua vez chegará. Porque aquele que tem domínio de todas as coisas, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que recebeu autoridade no céu e na terra, hoje glorificado, assentado à destra de Deus Pai, governa o universo com cetro de justiça, inclina os ouvidos às nossas orações, estende a sua mão e o seu braço forte em nossa direção. Ele está aqui.